caros diáconos, irmãos e irmãs, as leituras que nós acabamos de ouvir falam sobre a importância da nossa fidelidade e confiança a Deus. O padre gostaria de dividir esta reflexão em 3 partes. A primeira delas baseada na primeira leitura, a segunda no Evangelho e depois a terceira e última parte na nossa vida, no nosso cotidiano. Uma aplicação daquilo que nós ouvimos. Primeira parte da reflexão baseada na primeira leitura. No Antigo Testamento, o povo viveu durante muito tempo escravo no Egito. Conhecemos a história e sabemos que levou 40 anos para eles saírem da escravidão, passarem pelo Mar Vermelho e depois entrarem na Terra Prometida. E talvez seja uma novidade para muitos, quem conduziu o povo para de fato entrar na Terra Prometida não foi Moisés, foi um profeta, foi um homem chamado Josué. E assim que Josué entrou na Terra Prometida, onde hoje é Israel, ele encontrou uma realidade que se tornou um desafio para os judeus. Qual que era essa realidade? Lá haviam muitos deuses estrangeiros, haviam muitos templos de deuses pagãos. Então, Josué e o povo judeu, eles tiveram um conflito e tiveram um grande problema. Eles escolheriam pelos deuses pagãos, pelos deuses estrangeiros, pelos deuses que já havia naquela terra nova que eles haviam chegado, ou eles escolheriam pelo Deus verdadeiro, o único Deus, Javé, aquele que tinha livrado eles do Egito. A quem que eles serviriam? Qual que era o caminho mais fácil? Qual que era o caminho mais cômodo? O caminho mais cômodo era se misturar com aqueles povos, com aquele povo que já estava na Terra Prometida e seguir aqueles deuses pagãos. Esse era o caminho mais cômodo, esse era o caminho mais fácil. Qual que foi a opção de Josué? Qual que foi a opção daquele povo? Palavras da primeira leitura, muito claras, palavras profundas. Qual foi a opção? A opção foi, aqui diz Josué: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da escravidão. Foi Ele que diante de nossos olhos realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. E aqui vem a decisão. Também nós queremos servir o Senhor porque Ele é o nosso Deus. Decisão tomada. Eles não serviriam os deuses pagãos, eles não escolheriam o caminho mais fácil, escolheriam servir Javé, escolher o verdadeiro Deus. Eles escolhiam o caminho mais difícil. Segunda parte da reflexão, o Evangelho de hoje. O capítulo 6 de São João, seguramente é um dos capítulos mais ricos e mais bonitos da Bíblia. Lá no começo do capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães, depois Jesus atravessa o mar, as pessoas o procuram por causa da multiplicação dos pães, e aí Jesus ele faz uma promessa, ele diz assim: eu darei o pão da vida, aqueles que comerem deste pão jamais terão fome. O pão da vida é a minha própria carne. A minha própria carne é comida, e quem não comer da minha carne não terá vida comigo. O que aconteceu depois que Jesus disse isso? Ali haviam mais ou menos 5.000 pessoas que tinham participado da multiplicação dos pães. Aquelas pessoas começaram a dizer assim: esse é um ensinamento carnívoro, esse é um ensinamento estranho, esse é um ensinamento louco e maluco. Como que nós vamos comer a carne de alguém? Como que nós vamos nos alimentar de carne humana? Como que se nós comemos a carne dele nós teremos vida, e se nós não comemos nós não teremos vida? Sabe o que aconteceu? 5.000 pessoas, mais ou menos, ouvindo, seguindo Jesus, todo mundo foi embora. Desistiram, abandonaram Jesus. Jesus ficou praticamente sozinho com seus apóstolos. Então Jesus, seguramente triste, olhou para os apóstolos e disse assim: Jesus poderia dizer, isto é simbólico,
isso é uma figura de linguagem, como pensam os nossos irmãos protestantes. Não, mas Jesus ele sustentou aquilo que ele ensinava. Aqui Jesus estava dizendo sobre a Eucaristia. A Eucaristia não é um símbolo, a Eucaristia de fato é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E aí, os apóstolos poderiam escolher o caminho mais fácil. Jesus fez esta pergunta: e vocês? Vocês também vão embora? E vocês? Vocês também querem me abandonar? E vocês? Vocês também vão desistir? Lembram lá do Antigo Testamento? Qual foi a pergunta a Josué? Vocês vão seguir os deuses pagãos? Vocês vão seguir o caminho mais fácil? E aí Josué sustenta: não, nós vamos ser fiéis a Deus. Nós vamos seguir a Deus. E aí Jesus faz esta pergunta: e vocês também vão embora? E aí nós vamos ouvir a resposta de São Pedro. Que fantástico, que fantástico. Pedro é uma pessoa admirável. Jesus fez a pergunta e Pedro respondeu: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Escolheram o caminho mais difícil. Não desistiram, não abandonaram a Deus. Eles fizeram a opção de confiar. A opção de confiar. Terceira e última parte da reflexão, trazendo para a nossa realidade. O padre disse agora há pouco, eu passei um mês no Brasil. E sempre quando eu vou no Brasil é bom que eu volto cheio de histórias. Vejo muitas coisas, ouço muitas coisas. E aí o padre tem conteúdo de homilia para bastante tempo. Então, uma das coisas que me impressionou positivamente, está aumentando, os números eu não sei, quem vai dizer isso são as pesquisas, está aumentando muito a qualidade dos católicos no Brasil. Existem artistas famosos se tornando católicos. Existem jornalistas famosos se tornando católicos. Tem muitos médicos participando da missa todos os dias e se tornando católicos. Tem jogadores de futebol e técnicos de futebol de alto escalão se tornando católicos. Existem times de futebol se tornando católicos. Eu cheguei no Brasil, um time de futebol pediu para eu ir celebrar a missa para o clube e para os jogadores. Então, graças a Deus, a qualidade está aumentando. E darei um exemplo prático. Quem gosta de futebol, existe um jogador, eu fui celebrar uma missa e para minha surpresa, no começo da missa, eu encontrei com um jogador chamado Elano. O Elano foi um dos jogadores da Copa do Mundo de 2010, um dos principais jogadores do Brasil. Ele jogou no Manchester City, ele jogou com o Neymar, um dos principais jogadores do Brasil. E eu encontrei ele na missa e eu disse: Elano, você participando da missa, eu já ouvi falar que você é católico. E o Elano, algumas vezes, quando ele fazia gol, ele levantava a camisa do time ou a camisa da seleção e mostrava a camisa de Nossa Senhora Aparecida. E aí isso era um problema muito grande para os canais de TV, porque o canal de TV tem que mostrar o jogador comemorando o gol, mas ao mesmo tempo eles não querem mostrar nada de religião. É como aconteceu, uma vergonha, a abertura das Olimpíadas na França. Então, parênteses, o meu repúdio. Tem muito padre em cima do muro, era Olimpo. Não, uma vergonha o que se fez na França. Uma vergonha. Espero que o Papa, bispos, padres se levantem contra aquilo que aconteceu na França. Uma vergonha. Pegaram a Santa Ceia e colocaram um monte de gente feia, assustadora, parecia um filme de horror. Tão feia que eram aquelas pessoas, a gente não sabia se era homem, se era mulher, mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher, e alguns parecendo com seres que nem eram humanos, e aí zombando da fé cristã, zombando do cristianismo. Então, uma vergonha, o meu repúdio, essa missa está sendo gravada, o meu repúdio de forma muito clara, muito direta, por aquilo que zombaram do cristianismo e zombaram da nossa fé. Então, aí eu perguntei ao Elano, falei assim: Elano, você é um jogador de futebol, mas você de fato é católico? Ele falou: padre, eu acordo todos os dias às 4 da manhã para rezar o terço, rezar o rosário, eu e a minha esposa. Padre, hoje eu sou técnico, mas a minha fé é mais importante do que a minha profissão. Puxa, que alegria, que alegria.
Que alegria, um católico aqui, cada um sabe das suas possibilidades de rezar, mas que alegria encontrar um jogador desse, que alegria. E existem vários outros exemplos. E no Brasil tem uma médica muito católica, de missa todos os dias, doutora Filó. E ela contou um exemplo que vai, como resposta, e vai em cheio aquilo que o padre falou na primeira e na segunda parte da reflexão. Então essa médica, uma médica excelente, admirável, eu gosto de ouvi-la. Minha mãe é uma fã dela. Tudo no Brasil, primeiro é a doutora Filó, depois é o filho dela, o padre Daniel. Se puder escolher entre a médica e o padre, eu acho que ela vai escolher a médica. Ela gosta muito, fala, filho, tem uma pregação aqui muito boa, você tem que ouvir. Eu falo assim, puxa, vai ver alguma coisa minha que ela encontrou do passado. A doutora Filó falou, então... Um dia eu quero encontrá-la e dar um abraço, um grande exemplo de católica. Então essa médica, ela contou assim. 2 mulheres procuraram ela no consultório e procuraram com um problema muito parecido. Os filhos, a gestação era de alto risco. Ambas estavam grávidas, naturalmente casos diferentes, ambas estavam grávidas e os filhos... Porque quando acontece a concepção, quando uma mulher já está grávida, ela já é mãe. Já é mãe. A maternidade, ela começa quando acontece a gestação. E não quando você pega a criança no colo. E quem é mãe sabe disso. Você sabe que a criança mexe, você sabe que muda o gosto, o sentimento. Então não precisa nem pesquisa para saber que a vida humana começa na concepção. É só falar com uma mãe e a mãe já prova isso, não precisa de nenhuma pesquisa. E aí essas duas mulheres procuraram a doutora Filó e dizendo de uma síndrome rara que os seus filhos tinham. E a lei no Brasil, infelizmente, em muitos países é assim, a lei permite que em alguns casos, quando o feto e a mãe correm risco de vida e o feto vai ser mal formado, então em alguns casos é possível cometer o aborto, ou seja, matar o filho no ventre. Isso traduzindo o aborto em palavras mais simples. Então em alguns casos permite o aborto. E aí lá, a primeira mãe disse à doutora Filó, falou assim, doutora, graças a Deus eu tenho uma vida economicamente boa, com o meu marido, nós até nos damos bem, mas nós não queremos ter esta criança, porque ela vai ser má formada, e eu corro até o risco de perder a vida. E aí a doutora conversou, explicou, falou, pediu para acreditar em Deus, e aí aquela família, aquela mulher tomou a decisão de cometer o aborto. Ela abortou. E ela abortando depois, aquela criança morta tem que sair do corpo da mulher. É isso que é o aborto. A criança voltando. A criança é morta e depois ela sai pelo corpo da mulher. É isso, sai uma vida pelos meios normais ali de uma mulher. E aí aconteceu isso. E aí a segunda mãe procurou e também falou que era uma síndrome rara, uma síndrome que não tinha cura, e falou o mesmo discurso, mas ela disse, eu e o meu marido, nosso relacionamento nem é tão bom, e nós temos uma crise financeira muito grande, nós não temos dinheiro hoje, já temos 2 filhos, se nós tivermos o terceiro vai ser muito difícil, meu marido está desempregado. E aí a doutora falou assim, mãe, Deus sabe o que faz. Mãe, se Deus permitir que a senhora tenha essa filha, confia nele. Deus vai cuidar. Se não for para a senhora ter o filho, a senhora não vai ter. Agora, se for para a senhora ter o filho, tenha. Não tenha medo. Confia. Dê um voto de confiança em Deus. Proteja o seu filho. Defende o seu filho. Leve essa gravidez adiante. Ela voltou para casa, chorando, conversou com o marido. E com muita dificuldade, com muita dor, decidiram ter o filho. 2 opções diferentes. Quem escolheu pelo caminho mais fácil? A primeira mãe. O caminho mais fácil. O caminho razoável. O caminho que normalmente uma pessoa se aconselharia. E, abrindo parênteses, é muito interessante que muitas vezes quando as pessoas vão pedir conselho, parece que as pessoas pedem conselho para quem estão piores do que ela. Às vezes tem pessoas que estão brigadas no casamento, aí vai pedir conselho para uma pessoa que está com o casamento também quebrado, arrebentado. Não, você tem que pedir conselho para quem está bem.
Tem que pedir conselho para quem tem a cabeça boa, para quem é exemplo. Então pediram um conselho para uma grande pessoa, para uma grande médica. E aí ela levou a gravidez adiante. Passou algumas semanas, aquela criança faleceu. Faleceu naturalmente, aborto natural. Aborto natural. Eles ficaram tristes, mas não tiraram a vida da criança. Aquela criança morreu, faleceu naturalmente, e também de forma natural aquela criança saiu pelos meios naturais do corpo da mãe. E aí a médica, ela contava assim, alguns meses depois ela teve a oportunidade de encontrar as duas mães, aquelas duas mulheres. A primeira, ela olhava e dizia assim, parece que ela tinha uns 10 anos a mais, velha, triste, pesada. O relacionamento entre ela e o marido, cheio de conflito, cheio de briga, cheio de problemas. A vida econômica dela, que estava boa, piorou, caiu. Uma pessoa que vai levar um peso para o resto da vida. Uma mulher triste, uma mulher sem alma, uma mulher sem vida, uma mulher apagada. E aí a médica continuava e contou o exemplo da segunda mulher. Ela disse, parece que estava mais jovem, feliz, alegre. E aqui entra o maior tesouro que uma pessoa pode adquirir e conquistar na vida. Estava em paz. Em paz. Serena, sorrindo, tranquila e dizendo. E aí depois ela continuou dizendo, padre, ou melhor, doutora, entre eu e o meu marido, o nosso casamento melhorou 100%. Eu até estou empregada e o meu marido também está empregada. Nossa vida financeira melhorou, a nossa saúde melhorou, o nosso casamento melhorou. Qual que era o caminho mais fácil? O caminho mais fácil era resolver o problema. Qual que era o caminho difícil, o melhor? E esse é o ponto da homilia. O ponto de Josué, o ponto de Pedro e agora o ponto desta segunda mãe. Qual é o melhor caminho? O caminho de confiar em Deus. O caminho de confiar em Deus. Não se iluda, vai chegar um momento da nossa vida, se não chegou, nós vamos ser acometidos, vamos ser tocados pela enfermidade. Nós vamos ficar doentes. Eu fiz uma peregrinação no Brasil, daqui a pouco eu vou, é engraçado, né? Eu fiz uma peregrinação e depois eu voltei para o Brasil e eu falei assim, não, agora eu quero descansar, quero jogar bola, quero jogar futebol com os meus amigos para relaxar. E aí fazia muito tempo que eu não jogava futebol, em Macau trabalhando, um monte de coisa, eu não tinha tempo, e aí eu fui jogar futebol. Eu falei assim, eu quero chutar essa bola com toda a minha força e eu quero extravasar. Aqui em Macau dizia que eu queria ir lá para a Guia, para a Penha e dar uns gritos. E aí eu queria jogar bola com toda a minha força. 30 segundos jogando, eu fui correr, fui dar um arranque. A minha perna, a coxa, quem gosta de futebol vai entender, a posterior da coxa abriu. E aí eu mancando, doía muito. Os 3, 4 primeiros dias eu de muleta, não conseguia pisar no chão. Doía muito. E aí eu coloquei nos grupos lá do Brasil, falei assim, olha, eu tinha algumas missas, não vou poder celebrar, porque o padre machucou a perna, eu estou doente, não vou poder celebrar. E aí tinha gente aqui em Macau falando, padre, fiquei sabendo que você teve um acidente de carro, padre. E esse acidente foi grave, como que o senhor está, padre? Nem eu estou sabendo que eu tive acidente de carro. Que acidente de carro? Padre, foi muito grave, padre, o senhor está bem? Chegou a acontecer alguma coisa? Então, olha como que são as coisas. Então, a enfermidade vai nos tocar. A dor da perda de alguém vai nos tocar. Muitas vezes a tristeza, a depressão é o mal do século, vai nos tocar. Muitas vezes a dúvida vai nos tocar. Muitas vezes nós vamos ter vontade de desistir. E aqui é algo muito claro, muito claro. Muitas vezes nós não vamos entender Deus. Muitas vezes nós não vamos sentir Deus. É aí que a nossa fé está crescendo. É aí que a nossa fé ela está amadurecendo. É aí que a nossa fé está se tornando viva. O padre termina a reflexão e digo para vocês, a nossa vida ela é cheia de opções. Diariamente nós temos 2 certezas na nossa vida. Uma
um dia vamos morrer. A segunda, a vida é cheia de opções. Então aqui fica a segunda certeza que nós temos na nossa vida. Cotidianamente nós precisamos escolher. Escolha sempre em confiar em Deus. Escolha sempre por Deus. Escolha sempre em permanecer firmes nos ensinamentos de Deus. Às vezes me deixa triste, às vezes pessoas já com muito tempo de vida, já mais velhas, e nem sabe se é católico ou não. Ah, eu sou, mas de vez em quando eu vou, de vez em quando eu não vou, fica andando na corda bamba a vida toda. Não, eu sou católico, eu amo Jesus, eu sou fiel aos ensinamentos de Deus. Aquilo que a igreja, aquilo que a Bíblia, aquilo que Deus nos ensina, é a minha conduta de vida, é o critério para as minhas decisões e é por onde eu vou orientar a minha vida. Queridos irmãos e irmãs, do fundo do coração, e eu rezo também pelos diáconos, que daqui uma semana estarão novamente aqui na catedral para celebrarem a missa em cantonês, celebrarem em português, que os futuros padres façam opção sempre em confiar no Senhor. Que cada um de vocês, dos senhores e das senhoras, faça também a opção em confiar. Quem segura nas mãos de Deus e caminha e permanece nunca estará sozinho. Deus é a única certeza que nós temos que jamais nos decepcionará. Confia. Deus é mais sábio do que nós. Deus sabe cuidar mais do que nós. Deus, Ele é perfeito. Não existe ninguém que confiou nele e se decepcionou. Que nesta Santa Missa o Senhor cele no nosso coração a certeza e a decisão até o último dia da nossa vida de confiarmos e nos entregarmos totalmente à providência